Qual é a vida que você quer viver? Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, O que é que você precisa hoje? Queria te perguntar isso. tenho muito pra contar. Tem gente que está arrebentando, fazendo acontecer. Se tiver uma pessoa que está, eu também posso construir essa realidade. Dizer que aprendi. Ela que vem há alguns anos cuidando da nossa mente, da nossa alma, do nosso coração, para que a gente possa realmente abrir espaço para cuidar de outras mulheres. Ana Patrícia Bogado. Bom dia! Eu amo essa música. Vocês sabem cantar essa música? Tem algumas frases maravilhosas nessa música. A primeira é cada coisa em seu lugar. Para mim, que sou consteladora familiar, isso fala muito. Nada como um dia após o outro. E depois fala, quem 7 vezes cai, levanta 8. Não é lindo isso? Então, quero começar hoje minha fala com você, agradecendo a Lívia, que é uma parceira, uma amiga maravilhosa, uma mulher inspiradora. Feliz de estar aqui com tantas outras mulheres inspiradoras, com trajetórias de vida tão lindas, estava te ouvindo lá, junto com seu marido. E gratidão por vocês estarem aqui e por poder compartilhar um pouco da minha vida, da minha história, trabalhando com mulheres que trabalham com mulheres. Mas antes disso, eu queria contar que eu tenho uma relação muito especial com essa casa, com esse lugar. Quando eu tinha 16 anos, eu lancei meu primeiro livro de poesia nesse palco. Então, para mim, esse lugar é muito especial. E meu filho também fez teatro aqui. Eu estudei nessa casa dos 2 aos 14 anos. Depois voltei como professora universitária. Fiquei mais uns anos aqui. E quando eu voltei como professora universitária, aconteceu uma coisa incrível. Eu fui dar aula num curso que é normal superior. E sabe quem estava na minha primeira turma? 3 professoras primárias. 3 mulheres que tinham sido minhas professoras. E tinham fotos minhas de chupeta na boca. Pequenininha. Estavam lá e a gente tinha invertido a posição. E naquele momento eu estava a serviço delas. Eu estava professora delas. Com profunda gratidão, porque tinham cuidado de mim. E aquilo marcou muito, muito a minha vida. Eu fiquei pensando... o que faz? Eu tinha 30 e poucos anos, por que eu estou aqui e elas estão ali? Né? O que aconteceu na vida que eu vim parar aqui e pude estar a serviço dessas mulheres mais velhas do que eu, que cuidaram de mim, tão pequenas? Quando a gente olha para isso, a gente olha um pouco para como a gente está construindo a trajetória da nossa vida. E eu pergunto para você, minha primeira pergunta de hoje é, qual é a vida que você quer viver? Quem tem clareza disso? E não tem problema nenhum você não ter clareza. Quem tem clareza? Qual é a vida que você quer viver? Levanta a mão para mim. Quem sente que tem clareza já? Okay. Dá uma olhada. Fica com a mão levantada. Dá uma olhada. Menos da metade da plateia levantou a mão. Isso é um problema? Não. Isso não é um problema. Mas você precisa se perguntar. A qualquer momento da vida, a gente pode começar a construir ou a reconstruir a vida que a gente quer viver. E esse caminho de mentoras, da gente poder olhar para pessoas que já fizeram o caminho, esse é um caminho maravilhoso. Quando eu comecei o meu trabalho, eu não tinha nenhuma mulher que tivesse feito o que eu fazia. Pelo menos não presencialmente. Tinha livros de algumas mulheres estrangeiras que fizeram trabalhos com mulheres. Quando eu comecei 15 anos atrás a fazer círculos terapêuticos com mulheres. Então, ter mentoras não é pouco, é muito. É um atalho, é sabedoria vivida, aprendida no dia a dia, te economiza tempo e, especialmente, economiza energia, porque os erros que a gente comete na vida são erros invisíveis. A gente mesma não percebe que está cometendo. A gente não percebe ao longo da caminhada e alguns são naturais da trajetória. Então, quando eu olho para alguém que já fez aquele caminho e que me ajuda a enxergar os meus próprios erros, isso é um presente de ouro. Então, aproveitem isso profundamente.
Então, ainda falando desse lugar aqui, depois de muitos anos sem estar aqui, eu estive aqui há 15 dias atrás, numa ocasião triste, numa missa de 7º dia do pai de uma grande amiga de infância. E estava ouvindo o sermão do Padre Pedro. Não sei quem aqui conhece ele, talvez muita gente conheça. Quem é de Lorena aqui? Ok. E ele contou uma história linda. E eu falei, nossa, eu vou levar essa história comigo, dando os créditos para o Padre Pedro. Ele disse que foi para a França. Escuta a história, hein? Ele foi para a França e tinha um casal que estava recepcionando ele na França. E eles saíram para fazer um passeio de carro. E eles entraram numa estrada e o casal estava com um saco de sementes. Eles pegaram aquelas sementes e pegaram um punhado de sementes e deram na mão do Padre Pedro. E ele pegou, sem saber o que fazer com aquela semente. E aí, quando eles entraram na estrada, ele viu que a estrada era toda florida. As margens da rodovia, dos dois lados, por muitos quilômetros, era completamente florida. E, num determinado momento, eles baixaram o vidro e jogaram as sementes. E aí, ele fez o mesmo, jogou as sementes. E o casal falou para ele, essas margens da rodovia, todos esses quilômetros, permanecem floridos durante o ano todo, porque todas as pessoas que passam por aqui jogam sementes o tempo todo. E eu ouvi aquilo e falei, nossa, fiz uma pergunta para mim mesma sobre isso, que eu quero fazer para você. Mas antes de fazer essa pergunta, eu queria saber se você topa fechar os olhos um minutinho e fazer uma experiênciazinha. Você topa? Quem topa, levanta a mão. Ok. Descruza as pernas, fecha os olhos um minutinho. Vou pedir para você colocar as suas mãos assim, em conchinha. Mão para cabeça e mente. Fecha os olhos um minutinho. Eu vou pedir para você agora inspirar e expirar lenta e profundamente. Tomar consciência dos seus batimentos cardíacos. Se tornar presente, aqui e agora. O único momento que nós temos, efetivamente, nessa vida é esse. Então, fica aqui. E tudo bem se a sua mente ficar pensando um monte de coisas, porque a mente é uma macaca que pula de galho em galho. Você simplesmente deixa ela pensar em algo e respira e volta. Inspira e expira, lenta e profundamente. E agora eu queria que você imaginasse que na sua mão em conchinha tem sementes. As sementes que estão na sua mão são as sementes que você tem distribuído pela sua vida até aqui. Então eu queria que você olhasse, o que você tem espalhado pela vida? Semente de mau humor, semente de bom humor, semente de confiança na vida, semente de realização, de determinação, semente de desânimo, de medo. Quais as sementes que você tem carregado e espalhado ao seu redor? Vai olhando, uma a uma. O que é que eu tenho feito na minha vida? O que é que eu estou semeando? Porque às vezes eu esqueço que é exatamente essas sementes, são exatamente essas sementes que eu vou deixando escorregar, mesmo que não intencionalmente, que vão gerar as flores, os frutos ou um campo estéril ao meu redor. E agora eu vou te pedir um passo a mais. Vou te pedir para imaginar atrás de você os seus pais. Seu pai do lado direito, sua mãe do lado esquerdo. Imagina que seus pais também estão com as mãos cheias de sementes. O que é que seus pais semearam na vida? O que é que eles te deram? O que é que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, da sua família, das pessoas que você ama, que são importantes para você? O que é que você gostaria de colocar hoje na sua vida? Coloque aí como semente. E aí, assim que você se sentir encorajada, você pode lançar essas sementes na sua vida. E aqui, o tempo da semente, às vezes, é muito mais rápido. Na vida, algumas coisas nos impactam imediatamente.
mas é hoje que eu lanço a minha semeadura para amanhã, para daqui a pouco, para agora mesmo. Inspira e expira 2 vezes. Inspira de novo, expira no seu ritmo, de maneira confortável para você. Alguém quer me contar uma semente? Esperança. Vocês sabem que eu, pessoalmente, prefiro confiança do que esperança? Porque, etimologicamente, esperança vem de esperar. E, às vezes, deixa a gente meio passiva, sabe? Eu gosto de confiar. Etimologicamente, confiar é fiar com. Significa tecer junto. Significa construir a nossa história junto com outras pessoas. Mas, basicamente, tem um significado parecido. Então, vou te oferecer essa palavra, confiança. Como que é seu nome? Então, eu te ofereço a confiança, Edna, como uma semente aí para a sua semeadura. Disciplina. Nossa, essa é muito boa, hein? Disciplina é uma palavra, uma semente importantíssima que a gente tem um preconceito com essa palavra, né? Parece que disciplina é algo rígido. Parece que disciplina, não sei se alguém aqui tem essa percepção, que é algo que vai me amarrar, me engessar na vida. Mas eu descobri, porque eu era uma pessoa muito indisciplinada, que a disciplina me traz muita liberdade. Vocês compreendem isso? A disciplina e a organização da nossa vida, do nosso tempo e da nossa rotina aumenta a nossa potência na vida. Eu consigo fazer muito mais, eu impacto muito mais pessoas. Eu, Ana, verdadeiramente, eu trabalhava com 100 mulheres pessoalmente. Agora, no último workshop, foram 12.500. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Com disciplina, com organização, disciplina com tudo na minha vida. Até o que a gente come impacta no nosso humor, na nossa performance, na nossa energia. Então, disciplina é uma palavra linda. Eu aprendi a amar a disciplina. E me sinto mais livre por isso, porque o que acontece é que sobra mais tempo. Quando eu tenho planejamento, que é outra palavra que brasileiro não gosta muito, não sei vocês, mas os brasileiros têm dificuldade com essa palavra, né? Culturalmente, em termos de políticas públicas, do macro ao micro, a gente despreza o planejamento. E planejamento é tudo na nossa vida, é outra palavra linda que nos dá grande liberdade e autonomia. Quem mais me dá mais uma? Coragem. Coragem é lindo. Coragem, etimologicamente, é agir com o coração. É cuore e agem. Coragem é ação do coração. Não é lindo? Coragem exige que você esteja sintonizada com aquilo que você verdadeiramente precisa na sua vida. Uma das coisas que eu mais falo no meu trabalho com mulheres que trabalham com mulheres é: o que é que você precisa hoje? Queria te perguntar isso. Você pode se perguntar? O que é que eu preciso hoje? O que você precisa não é o que você quer. Sabiam disso? O que é que você precisa hoje? Então, a coragem exige que eu me escute, que eu saiba o que eu preciso, que eu esteja conectada também com os meus desejos, para que eu possa criar uma ação conectada com o meu coração. É muito bom isso. E eu costumo falar que a gente fica perdida na mulher tarefeira. Não sei se alguém aqui já me ouviu falar sobre isso. Eu falo da mulher tarefeira. A mulher tarefeira é aquela que acorda e vai ticando tarefas no dia. Fazendo. Quando chega no final do dia, está exausta. Muitas vezes não conseguiu cumprir tudo. Perdeu muito tempo, muita energia com as coisas. Aí no outro dia começa tudo de novo. Faz. Então, você imagina isso com 15 dias, com um mês, com 40 dias, com 60 dias, com um ano. De repente, ela está mal. Ou está deprimida, ou está sem energia, sem propósito de vida, ou entrou numa crise existencial e não sabe por quê. Porque em nenhum momento ela está conectada com ela. Em nenhum momento ela sabe o que ela precisa. Em nenhum momento ela se escutou. E mesmo para nós, que fazemos muitas coisas, tem uma frase que eu aprendi, que eu queria oferecer para vocês, que entre o início e o fim existe a sagrada pausa. Também é muito bom que a gente aprenda a fazer pausas, a descansar e a descobrir o que nutre você, o que para você faz diferença, o que nutre seu coração. E ter espaços de onde você tira energia. Você precisa se nutrir para doar energia para as outras pessoas. Bom, quando a Lívia me pediu para vir aqui, perguntei para ela o que ela queria que eu falasse.
E ela me deu uma inspiração incrível. Ela falou, Ana, fala um pouco sobre o que é o movimento para o mais na vida. Tudo isso que eu estou falando até agora é o movimento para o mais. Na sistêmica, a gente fala que existem 2 movimentos na vida. Ou a gente está em um, ou a gente está em outro. Ou eu estou no movimento para o mais, que é um movimento de expansão, que é um movimento de coragem, de agir com o coração, que é um movimento de impactar pessoas, de crescimento, também de me nutrir e de cuidar de mim. Cuidar de mim também está no movimento para o mais. Ou eu estou no movimento para o menos. E eu acabei de ouvir a Cristina falar aqui, Cristina, eu estou falando sério? Falar aqui sobre o medo, né? O medo é o melhor sintoma do movimento para o menos. Porque se no movimento para o mais eu estou em expansão, no movimento para o menos eu estou encolhida, o que mais? Fechada, retraída, o que mais? Paralisada. Paralisada. O medo me paralisa. Sempre me paralisa na vida. Então, o movimento para o menos, a gente fala que é um movimento que olha para a morte. Olha que forte. O movimento para o mais é um movimento que olha para a vida. O movimento para o menos é um movimento que olha para a morte. E na vida a gente está ou em um ou em outro, o tempo inteiro, como a entropia. A gente passa por um, passa por outro. Tem coisas que morrem na nossa vida, relacionamentos, empregos, fases. Eu estava conversando aqui atrás com o Jacques, e ele estava me contando sobre a trajetória profissional incrível dele. Então, ele vai contar para vocês depois do almoço. E ele estava mostrando isso, momentos em que algo morre e algo nasce, algo morre e algo nasce. Porém, eu preciso me dar conta se o que eu estou fazendo hoje, se as sementes que eu estou jogando hoje, são sementes que vão florescer, que vão me levar para o mais, que vão construir um jardim na minha vida, que vão trazer exatamente os recursos que eu preciso para continuar caminhando, para continuar a minha trajetória. Ou se tira recurso, se tira energia. Se eu estou criando dívida, por exemplo, eu vou ficar igual uma louca, trabalhando para pagar dívida, sem paz, sem conseguir dormir, porque eu não tenho planejamento financeiro. Se está me tirando energia porque eu estou em atrito no meu casamento, por exemplo, ou em atrito com meu filho, e eu não consigo lidar com isso, e eu não peço ajuda, e aquilo me tira energia, me tira energia. Se eu estou perdendo energia porque eu não tenho disciplina, não tenho organização, não tenho planejamento, não tenho nada, e fico doida, fazendo um monte de movimentação, que eu chamo de movimentação ansiosa. É uma agitação, parece que está fazendo muita coisa, mas, na verdade, você não fez nada, ou quase nada. Você fez muito pouco, mas gastou toda a sua energia nessa movimentação. Compreendem? Estamos juntas aqui? Sim? E isso é um movimento para o menos. Ou eu estou morrendo de medo. E aí, se eu estiver morrendo de medo, eu vou ter todas as razões do mundo para me justificar. É a crise, é o Brasil, é a economia, não está vendendo, não sei o quê, meu cachorro latiu de manhã, o galo do vizinho não cantou. Todos os argumentos mais malucos e mais aspas reais. Por que aspas reais? Porque de qual realidade a gente está falando? A gente está falando da realidade do Brasil, por exemplo, de um mercado que cresce absurdamente, como é o mercado de vocês, ou a gente está falando de outro mercado que está se encolhendo? E dentro desse mercado que cresce, tem gente que está arrebentando, fazendo acontecer. Se tiver uma pessoa que está, eu também posso construir essa realidade. Então, de que realidade eu estou falando? Da minha realidade interna, de como eu semeio, do que é que eu jogo todo dia sem me dar conta, e depois eu estou dentro daquela floresta de pedra, e não percebo. E aí a minha vida está áspera. Meu mundo emocional está árido, completamente árido. Eu não tenho energia para prosseguir, porque eu estou no movimento para a morte, para o menos, para me encolher. Ter filho é um movimento para o mais ou para o menos, vocês acham? Baita movimento para o mais, né? Mais tudo, né? Mais alegria, mais chorinho, mais o quê? Mais noite sem dormir, não é assim? Encontrei ontem um professor na escola do meu ex-marido, e é um querido. Falei, como é que você está com aquela fofurinha? Ele falou, aquele pacote de fofura de 4 meses que não deixa eu dormir. Colheira. Mais noite sem dormir, mais sorrisinho, mais contas para pagar, mais tudo, tudo. Porque o que move a gente para o mais, move em todas as direções.
Você vai ter mais pessoas, mais problemas a resolver, mais relações humanas para você administrar, mais contas para pagar, mais responsabilidade, tudo mais, tudo mais. Só que você vai ter mais resultado, você vai ter mais alegria, você vai impactar mais gente, você vai transformar mais sua vida, você vai ganhar mais, tudo para o mais. E o movimento para o menos no mesmo sentido. Eu vou soltando, isso aqui está muito difícil, eu solto, isso aqui eu não faço porque não dá certo, isso aqui é por causa do momento do país, isso aqui é porque eu não estou bem hoje, isso aqui é porque eu não sei bem o que eu quero fazer, então eu fico perdendo energia, porque eu não sei se eu quero isso, será que eu quero, será que eu não quero? Eu nem saio, nem fico, e fico vivendo uma vida meia boca, vivendo uma vida mais ou menos. E você pode viver uma vida mais ou menos? Pode, claro que pode. Está cheio de gente vivendo uma vida mais ou menos. Vocês conhecem alguém assim? Só que viver uma vida mais ou menos, para mim, Ana, é um grande desperdício. Porque entrar nessa terra aqui, nessa grande viagem que é a existência, e não fazer valer a pena, e chegar no final e não ter certeza de que eu dei o meu melhor, e não ter histórias incríveis para contar para os meus filhos, para os meus netos, e não ter, olhar para trás e não ter nada para compartilhar, de ter deixado impactos das pegadas do meu caminho, de ter contribuído com o meu melhor. E nem sempre, necessariamente, a gente olha só para coisas grandiosas. Existem coisas menores que impactam incrivelmente a vida das pessoas ao nosso redor. E que são coisas das quais a gente vai se alegrar de poder contar no final da nossa jornada, no final da nossa viagem por aqui. Então, eu queria te perguntar hoje, agora, aqui. Queria que você fechasse os olhos de novo, para te fazer mais 2 perguntinhas. Primeira pergunta que eu quero te fazer, então. Queria que você imaginasse agora, você, velhinha, velhinho, como é que vai ser? Imagina uma cena aí da sua velhice. Imagina você daqui 30, 40, 50 anos. Tem gente de todas as idades aqui. Imagina daqui muitas décadas, ou algumas décadas, mas muitos anos. O que é que você gostaria de contar? Que história você gostaria de contar no finalzinho da sua vida? Imaginando que você tenha uma velhice boa, uma velhice serena, que você esteja perto de pessoas que você ama, inclusive pessoas que você gostaria de encorajar, de ensinar. Que história você gostaria de contar sobre a vida que você viveu? O que você gostaria que as pessoas ouvissem ou falassem sobre você lá no finalzinho da sua trajetória? Crie uma cena, coloca cores, coloca as pessoas que você mais ama, que são mais importantes para você, perto de você. Inspira e expira. E agora eu queria que você, olhando para essa história que você quer contar sobre si mesma, sobre si mesmo, sobre a sua trajetória aqui, eu queria que você se desse conta de tudo aquilo que você recebeu dos seus pais, dos seus avós, das pessoas da sua família, da sua origem, todos os talentos que você recebeu, o que disso tudo você usou, você colocou em ação no mundo, o que você fez valer a pena, o que realmente foram sementes lançadas, que frutificaram, que floresceram na sua vida, o que fez diferença mesmo? O que você usou na sua vida? E talvez você também possa ver que algumas coisas você tem desperdiçado. Lentamente vai abrindo os olhos. E talvez agora, olhando lá em perspectiva para o final da sua trajetória, você possa ter mais clareza sobre a vida que você quer viver. Há alguns anos atrás, eu me fiz essa pergunta seriamente. Em determinado momento, apesar de eu viver no meio de trabalho de desenvolvimento humano, tive grandes mestres na minha vida que me ajudaram muito, muito, muito. Em todas as formações que eu fiz, não foram poucas. Nesse processo, em um determinado momento, quando eu fiz 30 anos, isso marcou completamente a minha trajetória de mulher. Quem tem mais de 30, levanta a mão. Só mais de 30, tá, gente? Eu não sei se para vocês foi assim, mas eu, quando fiz 30 anos, tive uma crise existencial. Parece que, a partir dali, as coisas tinham que valer a pena para mim, e eu queria olhar para mim.
para mim, Ana, o que realmente era importante. Eu comecei a levar a sério o sentir-me feliz e construir uma vida que eu queria viver. E naquele momento, a minha mãe estava com câncer, numa fase terminal, e eu estava vivendo o momento mais desafiador da minha vida. Mais desafiador de todos que eu vivi até ali. E quando você está acompanhando alguém que você tem clareza que está partindo, porque a gente tem uma ideia da morte sempre muito longe, né? Alguém vai morrer um dia, mas não a gente. Porque enquanto a gente não olha para isso como algo que faz parte da nossa trajetória e a única certeza que a gente tem nessa vida, a gente fica adiando coisas. A gente vive como se fosse ensaio. Só que a gente está aqui, ó. Vocês também estão aqui, na vida de vocês, em cima do palco. Está valendo. Não é ensaio. E naquele momento, eu estava olhando para isso. Então, ao mesmo tempo que eu precisava acompanhar minha mãe, que eu estava sofrendo, eu trabalhava como psicóloga clínica, eu tinha um bom resultado como psicóloga, nos atendimentos financeiros, já tinha um bom trabalho, mas eu não estava bem. Alguma coisa dentro de mim estava mal, angustiada, somado a isso, a dor pela doença da minha mãe, e eu não estava nada bem naquele momento. E aí eu comecei, pela primeira vez eu me perguntei de verdade, qual é a vida que eu quero viver? E eu comecei a construir essa vida com 30 anos. Eu tenho 45 hoje. E se você perguntar, Ana, você está vivendo a vida que você quer viver? Eu falei para o Jacques hoje que eu estou vivendo a vida que eu quero viver. Mas é claro que isso não é uma vida pronta e acabada. Mas eu estou muito mais próxima hoje da vida que eu quero viver. E eu demorei muito tempo. Você pode demorar muito menos. Mas você precisa se perguntar a sério. E você vai olhar coisas na sua vida que realmente não estão legais. E não é aquela sensação de que, nossa, então eu tenho que mudar tudo. Não, ninguém muda tudo o tempo todo. Mas a gente pode começar por algo. Por um aspecto da sua vida que você já detectou, vai detectar ao longo desse dia, que precisa ser mudado. Ou algo que você internamente precisa, como recurso para a sua vida. Só que esse algo, esse um passo, essa uma mudança sustentável que você vai fazer, para que ela seja sustentável, você precisa levar a sério. Você pode não cuidar de tudo, porque não dá conta, mas tem algo que está minando a sua energia, que está te fazendo olhar para o menos, que está desperdiçando seu tempo, sua produtividade, seus relacionamentos, e esse algo você precisa cuidar, desse algo você precisa cuidar. E tem um momento que a gente decide se comprometer com a gente mesma. Às vezes você precisa passar por uma grande dor, por uma situação de uma provação gigante, como eu passei. Mas o melhor é não passar. O melhor é você poder olhar para isso e perguntar para você mesma qual é a vida que eu quero viver, num momento que não seja necessariamente um momento de profunda dor. Porque a vida ensina, né, gente? Se a gente não vai por um caminho, a gente vai por outro, né? Eu me lembro muito do Roberto Chiniachik, não sei se vocês conhecem ele. Quem conhece o Roberto aqui? Levanta a mão, por favor. Ok. Roberto foi muito importante na minha trajetória. Eu tive 2 Robertos muito importantes na minha trajetória. O Roberto Chiniachik, com quem eu fiz formação há anos atrás, e o Roberto Crema, que me acompanhou também por mais tempo, por 10 anos. O Roberto Crema é da Unipaz. E o Roberto Chiniachik sempre falava que nós somos... Tem algumas falas do Roberto que me marcaram muito, mas tem 2 que eu queria compartilhar com vocês. Antes dessa, a primeira é que a gente muda por amor, por um grande amor. Um grande amor muda a gente. Pela dor, todo mundo sabe, né? Que novidade. Ou por um processo ativo de mudança, especialmente se eu pedir ajuda. Que tipo de ajuda? Qualquer ajuda que você precise. Ajuda terapêutica, ajuda de um coaching, ajuda de um mentor, ajuda de alguém que já fez o meu caminho, no meu trabalho, ajuda da sua avó, de alguém da sua família. Eu não sei do que você precisa hoje. Eu sei que você precisa de ajuda. Como que eu sei que você precisa de ajuda? Como que eu sei? Porque vocês vieram aqui. Olha que resposta boa. Adorei essa resposta. A Lívia sempre dá respostas assim, geniais para as minhas questões. Você viu qual a resposta dela? Vocês entenderam? Por que eu sei que você precisa de ajuda? Por quê? Porque vocês estão aqui. Mas é antes disso. Isso é real. Isso é melhor ainda. Se você está aqui, você está ativamente buscando ajuda. Você tem consciência de que é importante estar com outras pessoas. E não tem esse negócio de que é mais um evento. Não, não é mais um evento. É o evento da sua vida. Você está aqui,
Você só tem esse momento. E a gente precisa de muitos eventos, de muitas palestras, de muitos workshops, de muitos tudo na vida, para a gente dar conta. A gente sempre tem que renovar a nossa energia com pessoas que estão nessa vibe, que estão olhando para o mais. Senão você fica sozinho e vai murchando, murchando, murchando. Daqui a pouco você entrou no movimento do menos. É a crise, não está vendendo, não dá certo, ó vida, ó céus. Né? Então, a gente precisa muito disso, muito. Você precisa sempre estar com as outras pessoas nesse movimento de se alinhar e de se nutrir para o mais. Então, Roberto dizia isso, ou por um grande amor, ou por uma grande dor, ou por um processo ativo de ajuda, que a gente muda. Mas eu sei que você precisa de ajuda, porque você é um ser humano. Só por isso que eu sei que você precisa de ajuda. Porque nós somos seres de plenitude e de falta. Nós somos plenos de tudo que recebemos dos nossos pais, avós, da nossa família, da nossa origem, e também de todos que a gente cruzou pelo nosso caminho. Todos os mentores, os anjos, os amigos, os terapeutas, todo mundo que a gente cruzou na vida e que nos ensinou algo. Mas nós também somos plenos da falta, de tudo o que nos faltou. E tem gente que só olha para a falta e só fala do que falta. E eu te digo, a falta é aquilo que te move. Aquilo que faltou na sua vida te empurrou para você ir para frente, para você ir em busca de algo. É exatamente o que falta que nos move na vida. Que bom que falta. Então, se falta para todo mundo, se algo faltou certamente na sua vida, né? Na sua vida não é diferente da minha, da Lívia, de ninguém aqui. Na vida de todo mundo faltou algo. Às vezes uma mulher fala para mim, não, Ana, é porque você não conhece a minha história. Então, não conheço a sua, mas eu conheço a minha. Na minha também faltou. Vocês entendem? Se você quiser, você vai achar que a sua vida é pior do que a dos outros. Ninguém vai tirar esse troféu da sua mão. Agora, se você quiser olhar para todos os recursos que você recebeu, talvez você chegue à conclusão que a sua vida é melhor do que a dos outros, no sentido de que você recebeu muito, apesar do que faltou. Apesar do que faltou. E a segunda frase do Roberto Chiniachik, que meu tempo está esgotando, é: nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Então, vocês imaginem o tamanho da Lívia, o tamanho da Cristina, o tamanho da Carla. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Quanto mais gente couber no seu sonho, quanto mais gente você impactar nessa vida, maior é seu campo, seu espaço energético, sua capacidade de amar e de ser amada, a sua capacidade de troca. Mais você dá e mais você recebe da vida. Vou terminar contando isso, quando eu comecei o meu trabalho no marketing digital, trabalho online, em 2016, eu tinha um único interesse. Isso vai me fazer impactar mais pessoas? Se isso for uma ferramenta que me ajuda a chegar a mulheres do Brasil inteiro, a mulheres que trabalham com mulheres em todos os cantos, então eu quero. Se isso vai expandir meu pratinho interno, se isso vai me tornar um pouquinho maior cada dia, um pouquinho maior cada dia, e isso me torna mais rica, porque a maior riqueza que pode existir são as nossas trocas. É aquilo que você ensina e que você aprende, mais aprende do que ensina. É aquilo que você não consegue metrificar e que acontece, às vezes, de forma quase invisível em cada encontro que a gente tem na vida. Então, para a gente poder encerrar, para eu ir embora, com muita gratidão por estar aqui, eu queria que você me desse uma palavra, colhesse de dentro do seu coração uma palavra sobre o que é o seu melhor. O que é o seu melhor? O que só você faz de forma com maestria? O que tem a sua cara, que é fruto da sua história? O que as pessoas falam? Nossa, como a Lívia faz isso bem. Nossa, como ela faz isso bem. O que é o seu melhor? Você já sabe? Quem já sabe, levanta a mão. Quem já achou? Nossa, tá pouca, gente. Se eu perguntar o seu pior, você me fala rapidinho, não fala? Certamente. O que é o seu melhor? O que é o seu melhor? O que é o seu melhor, Cristina? A persuasão dela. Se ela tiver algo que ela acredita que é o melhor para ela e para os outros, que ela convence muitas pessoas disso.
Eu acredito plenamente nisso. E o seu, Jax? O que é o seu melhor? Adoro vender. Eu preciso passar um tempo com você. Essa é uma ajuda que eu estou precisando nesse momento. E todas as ajudas que você precisa, elas chegam até você, mesmo quando você não percebe. Então, eu cheguei aqui, estou conversando com quem? Desde a hora que eu cheguei? Com o Jax. Essa é a ajuda que eu tenho pedido para o universo nesse momento. Então, cuidado com o que você pede, que a vida traz. E, ao mesmo tempo, abre seu potinho para receber, alarga seu pratinho, quebra a sua cozinha, amplia seu espaço interno, porque a ajuda vem e, às vezes, você não toma. Nem percebe que a ajuda veio. Fica só lá, no quadradinho do menos, reclamando da vida. Quem mais agora já descobriu o que é o seu melhor? Vamos ver se melhorou? Levanta a mão quem já sabe o que é o seu melhor. Seu melhor. Não tem vergonha de falar o seu melhor, não, gente. Tá, melhorou, mas ainda tem uma porção de gente que não levantou a mão. Então, queria deixar como tarefa, para quem não levantou a mão, você precisa muito descobrir o que é o seu melhor. Isso é muito importante. Isso é um recurso valioso na sua vida. Isso vai te mover, tá? Então, eu te peço que se pergunte sobre isso. O que é o meu melhor? E quando as pessoas me perguntam assim, Ana, do que as pessoas têm mais medo? Aí vocês imaginam que eu, uma terapeuta como eu, que estou há 21 anos trabalhando com famílias, mulheres, muitas, né? E também com casais, talvez as pessoas imaginassem que eu fosse falar, as pessoas têm medo de ficar doente, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas não. Vocês sabem do que as pessoas têm mais medo na vida? De ser feliz. O que as pessoas têm mais medo é da sua própria grandeza. E a gente é educado para não falar sobre o nosso melhor, como se isso fosse arrogância, orgulho. Só que se conectar com o seu melhor é uma chave, é uma grande chave na vida, para que você possa, finalmente, construir a vida que você quer viver. Muito obrigada. Um beijo. Não preciso falar porque eu sou apaixonada por ela, eu preciso? Não, né? Não preciso. E eu queria mostrar uma foto para vocês, para a gente encerrar essa manhã. Tá aí, Lê? Ai, Ana, eu queria mostrar para você, na verdade. Essa é a foto do primeiro trabalho que ela fez conosco. E eu queria pedir para as diretoras que estão nessa foto, que são todas, que venham até aqui, por favor. Quero te agradecer. Muito, muito, muito. E eu quero que a gente vá... Cada coisa em seu lugar e nada como um dia após o outro. Pra que apressar se nem sabe aonde chegar? Correr em vão se o caminho